Olá, que bom ter você novamente. Agora nós estamos entrando na terceira aula da síntese do livro do Apocalipse para iniciantes e terminamos nesta aula 3. Vamos terminar com o capítulo 1. Eu espero que você tenha aproveitado bem a primeira e a segunda aula para ter um conhecimento, um panorama geral do livro do Apocalipse. Eu sou Temístocles Santos, professor de assuntos teológicos da Antiga Aliança e da Nova Aliança. Muito bem, então vamos caminhar, vamos para a nossa terceira aula. Uma palavra para você, sempre lembrando que toda a tipologia, tipos e figuras do livro do Apocalipse estão espalhadas por toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Um exemplo que eu coloco aqui são as pragas do Egito, quando da libertação do povo de Israel. E aqui no Apocalipse nós vamos ver pragas semelhantes. Então não foi nada estranho o que João escreveu, porque ele já tinha conhecimento destas pragas. Eu vou seguir uma linha que o próprio livro sugere. Isto é de suma importância. Não vamos criar aqui maneiras especulativas nem interpretativas, mas vamos caminhar na ordem que Cristo deu a João. Que ordem é esta? Escreve as coisas que você está vendo. Portanto, nós vamos ver juntos o que João viu e o que João escreveu. A minha sugestão, você que está comigo nesta aula também, é que você faça as aulas semanalmente e leia o capítulo correspondente. Repita sempre a aula, sempre que precisar, e faça anotações das perguntas. A cada capítulo, nós fecharemos com um questionário com perguntas sobre ele e sendo respondido por você e enviado sistematicamente para a minha correção, você vai receber um certificado que é o meu e-book escrito com o tema Fim do Governo Humano na Terra. Muito bem, vamos então entrar na aula 3, no módulo 1, uma vez que já vimos isto na primeira aula. Cada aula ela está dividida em 3 módulos. Então, no módulo 1, agora, nós vamos ver e vamos aprender um pouco sobre as bênçãos que o livro do Apocalipse traz para o seu leitor. Bênçãos do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é composto em todo o seu conteúdo de 7 conjuntos de 7. 7 trombetas, 7 taças, 7 selos e assim por diante. Vamos conhecer o primeiro conjunto, que são as 7 bênçãos, começando do capítulo 1. Esta será uma noção geral, haja vista que, quando estudarmos os 22 capítulos, nós vamos estar mencionando, em alguns capítulos, cada uma destas bênçãos. Muito bem, a primeira bênção, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Segunda bênção, Apocalipse 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Doravante, diz o Espírito, que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Terceira bênção, eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado ou feliz aquele que vigia e guarda as suas vestiduras, para não andar nu e não veja a sua vergonha. Apocalipse 16, 15. Quarta bênção. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia do casamento do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, versículo 9. Quinta bênção.
Bem-aventurados e santos são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo Jesus, e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6. Sexta bênção. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 7. E sétima bênção, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, a vida eterna, e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, versículo 14. Muito bem, uma das maneiras de você se conectar com a mensagem bíblica como um todo, não só como o livro do Apocalipse, é perceber quando encontrar repetições de palavras ou frases. No livro do Apocalipse, há várias repetições de palavras, como, por exemplo, bem-aventurado, 7, etc. Estas repetições não foram feitas por acaso. Você deve dar atenção a cada uma destas repetições. Muito bem, agora vamos ainda na aula 3, no módulo 2. O módulo 2, nós vamos abordar a divisão do livro. E eu peço aqui a sua atenção redobrada, porque a divisão do livro é a chave do livro do Apocalipse. Se o leitor da Bíblia, principalmente o leitor do livro do Apocalipse, não entender a divisão do livro, o livro se tornará um tanto maçante, difícil de entender, de compreender, porque esta divisão é a parte principal para se entender, compreender o livro do Apocalipse. Muito bem, a divisão geral do livro do Apocalipse é dada pelo próprio livro do Apocalipse. Está em Apocalipse capítulo 1, verso 19, que diz o seguinte: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Em outras palavras, escreve, pois, as coisas que você viu, as coisas que você está vendo e as coisas que você ainda vai ver. E essa divisão é fundamental para a compreensão do livro do Apocalipse. Muito bem, a primeira divisão do livro do Apocalipse é o que nós vamos ver agora nesta parte final. E a primeira divisão, que está no verso 19 do capítulo 1, na primeira parte, diz: escreve, pois, as coisas que você viu. Então, no capítulo 1, João está escrevendo as coisas que ele viu quando encontrou-se com Jesus de uma forma maravilhosa, de uma forma estrondosa. Um pequeno comentário. É preciso lembrar que a ordem direta de Jesus a João para ele escrever o livro do Apocalipse está ligada aos eventos que ele iria ver. Jesus não ditou para João escrever. É bom lembrar também que no contexto histórico que João vivia, ele tinha conhecimentos de exemplos e tipos de sua época. Insetos como gafanhotos, tipos de animais, ferramentas, instrumentos musicais, instrumentos de guerra e assim por diante. Então, na nossa primeira divisão, que estamos vendo na aula 3, vejamos então o que João viu. Apocalipse 1, 9 a 16, que eu te convido com atenção, focada, agora nesta leitura. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem,
com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. João viu então, segundo a sua descrição, e cumprindo a primeira divisão do livro, vamos ver. Ele viu 7 candeeiros de ouro, ele viu alguém semelhante a um filho do homem com grande esplendor, e ele viu 7 estrelas. Agora, é interessante que a primeira divisão do livro, de fato, foi cumprida. E é importante que a gente entenda, então, por isso estou enfatizando, novamente recapitulando, que a primeira divisão do livro corresponde às coisas que João viu. Porém, quando Jesus diz para João escrever, ele escreveu aquilo que ele viu. E Jesus, de uma forma carinhosa, de uma forma de amor, ele explica a João algumas coisas importantes. Primeiro, este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros. Que explicação é esta? As 7 estrelas, João, são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros, João, são as 7 igrejas. Panorama da visão de João no capítulo 1. 7 candeeiros de ouro, alguém semelhante a um filho do homem com grande esplendor, e 7 estrelas na mão deste filho do homem. É bom lembrar que todo o livro do Apocalipse, dado por Deus, revelado por Jesus e escrito por João, foi baseado no modo como João viu e descreveu todos os eventos. Esta divisão do livro do Apocalipse não se pode passar desapercebida do estudante da Bíblia. A divisão é a chave para a compreensão dos seus 22 capítulos. Ela ajudará no estudo pessoal e na busca de entendimento de uma das palavras proféticas mais profundas que existe. Muito bem, entramos agora no módulo 3 da última aula, a aula 3, do capítulo 1, e eu tenho algumas palavras para dizer para você, pois vamos terminar aqui o capítulo 1 do livro do Apocalipse, ou seja, uma síntese do livro do Apocalipse para iniciantes. As 9 aulas da síntese do livro do Apocalipse que vimos apresentam de modo simples lições apresentadas e mencionadas do próprio livro. Atenção e cuidado no estudo pessoal levará o estudante da Bíblia, ou seja, você, à compreensão de ensinos profundos, liberados pelo próprio Deus. Então, recapitulando, nós vimos em nossa primeira aula, ou no capítulo 1, que Apocalipse é a revelação de uma palavra profética, a autoria do livro, que é Deus que enviou a Jesus, o escritor, João. A mensagem do livro, as coisas que hão de acontecer. Os destinatários, as 7 igrejas da Ásia. E falamos também sobre as bênçãos do livro, que sempre começa com bem-aventurança. Vimos também a divisão do livro, as coisas que João viu, as coisas que são
e as que hão acontecer depois destas. Muito bem, eu preparei aqui um questionário da aula 3 para você. Apenas uma pergunta, porque esta pergunta ela tem 7 respostas. Então, eu gostaria que você pudesse fazer o questionário e enviar rapidamente para mim para eu poder corrigir. A pergunta é: mencione as 7 bênçãos do livro do Apocalipse, capítulo e versículo. Mencione as 7 bênçãos do livro do Apocalipse, capítulo e versículo. Muito bem, chegamos ao fim do primeiro capítulo do livro do Apocalipse. São videoaulas de síntese deste livro maravilhoso e deste livro abençoador. Embora seja um livro escrito para iniciantes, não quer dizer que aquele que já tem uma certa noção do livro não possa estudar juntamente comigo. Todos são bem-vindos. E quero dizer também que aguardo seus comentários, aguardo suas perguntas, se houverem, aguardo o seu compartilhar. Caso você goste das nossas aulas, também você pode compartilhar com seus amigos, seus irmãos e sua família. Até lá, então, hein? Nós vamos, então, na próxima aula, falar sobre o capítulo 2 do livro do Apocalipse. Até lá!